Amém. Glória a Deus. Você está bem? Isso também aí está meio frouxo. Não tomou café, não? Jesus, Deus é fiel. O irmão Rafael, creio que avisei, eu estava lá em cima. Nós não temos cultura, a igreja nossa aqui, não tem cultura de frequentar cultos, né? Sequentes. Na quinta-feira teremos nosso culto normal e na sexta nós estaremos recebendo o apóstolo Francisco, meu amigo. E então não muda de culto para outro. Não vou na quinta e vou na sexta, não vou na sexta, vou na quinta. E então venha, a bênção de Deus está na sua vida, ou está em Deus acima de tudo. E aí no sábado nós teremos sim nossa imersão, intercessão profética, e para isso, a data de hoje é o limite. Hoje quem se inscreveu vai pagar R$15, mas depois de hoje vai para R$20. No dia de sábado será 25. Então, quem já se inscreveu, se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, peça misericórdia ao Senhor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 39. Vamos colocar em pé, por favor, e em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 39. Participa aí com a palavra do Senhor, melhor segue, né, a leitura da palavra do Senhor. Importante você esteja examinando as Escrituras para você conferir o que está sendo falado e não ficar só, o que o pastor disse, o pastor falou isso, tá? O pregador, o cantor falou isso. Não fica só nessa leva. Você precisa testificar o que Deus diz, aquilo que está na palavra de Deus é o que Deus diz. E então vamos nessa leitura. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 39. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. E pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram serem postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos à espada, e outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabra. Eram pobres, perseguidos, maltratados, e andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Amém? Feche os olhos. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos e te louvamos todas as vezes que nos reunimos aqui para te darmos honra e glória e louvor e exaltação, Senhor. Não é a mim, não é o nome da placa Peniel, mas é somente o teu nome, Senhor Deus.
Para isso que pedimos para que o Senhor, pelo seu Espírito que nos foi enviado, que possa testificar o nosso coração, que possa nos fortalecer, que possa nos renovar, sejamos restaurados nessa noite. No nome de Jesus Cristo, continua orando e declarando que, Senhor Deus, que se estabeleça o teu reinado, o teu governo no nosso meio, Senhor Deus, porque é comum uma reunião desse tipo, que nós sejamos visitados por entidades espirituais da malignidade, Senhor, que sempre se camuflam, tentar matar, roubar e destruir ou roubar a semente da palavra que o Senhor tem derramado no nosso coração, Senhor. Por isso que pedimos no nome de Jesus, toda ação do maligno, todo levante demoníaca, que vem, Senhor da glória, se infiltrando aqui, Senhor Deus, entre nós. Espírito Santo, traga discernimento, traga revelação, Senhor, traga conhecimento. Pedimos para que o Espírito de Deus, que possa, Senhor da glória, trazer cura, restauração em nosso meio, Deus, que o teu nome seja glorificado nessa noite. Tira, Senhor da glória, tudo que atrapalha a nossa mente, todo tipo de preconceito, toda ideia preconcebida, Senhor Deus, de religiosidade, Senhor Santo Espírito. Eu declaro agora que seja quebrado esse laço na mente, laço de fraqueza, laço de perturbação, em nome de Jesus Cristo, que seja desfeito esse laço agora, para a glória do Senhor, que o Espírito da verdade, o Espírito de justiça, o Espírito de poder, Senhor, que venha tomar conta das nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, assim seja. Pode se assentar, que Deus abençoe. A palavra dessa noite é a fé para suportar as pressões. Repita comigo, a fé para suportar as pressões. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. A fé para suportar as pressões. É verdade que desde o começo da nossa vida, e desde que a gente se converteu, nós aprendemos que o único tipo de fé que nos tem sido ensinado, praticamente, que tipo de fé que é? A fé para realizar milagres. Não, eu tenho fé, vou realizar milagres. Eu tenho fé que a porta vai se abrir aqui. Eu tenho fé para curar. Eu tenho fé para andar sobre as águas. Eu tenho fé que vou casar. Eu tenho fé que vou namorar. Eu tenho fé que vou comprar meu carro. Eu tenho fé que vou comprar minha casa. Esse tipo de fé que não tem sido ensinado, que não tem nada de errado. Lógico, é bíblico, está na palavra de Deus. Nós temos sido ensinados pela fé que só para conquistar, fé para ser abençoado e para abençoar. Eu te abençoo pela fé, você é abençoado, vai pela fé, sai pela fé, sai abençoado, entra abençoado. Todo tipo de conquista é pela fé, e todo tipo de realizações é pela fé. Glória a Deus por isso, nada de errado. Poucas vezes pensamos na necessidade de termos atitude de fé para suportar as pressões da vida. Talvez essa é a fé que nos tem sido ensinado. Se a gente ler o capítulo 11 de Hebreus, a gente consegue identificar vários tipos de manifestações da fé. Não é o único tipo apenas de conquistar, de você ganhar, de você ser abençoado, mas existe vários tipos de manifestação de fé. E então existe uma fé que precisamos aprender, fé que nos leva a ter atitude para suportar as pressões da vida. Porque quando você apenas foi ensinado da fé conquistadora, eu conquisto, eu vou conquistar a minha casa, meu carro, eu vou conquistar a minha milagre, e é fé para abençoar, eu sou abençoado pela fé. No momento em que você passar por pressões da vida, sabe o que acontece? Vai acabar desistindo das conquistas, porque você não vai aguentar as pressões da vida.
Você não vai aguentar as pressões. Por mais que você conquistou o nome que você tem, a mulher que você é, o homem que você é, por mais que você conquistou as coisas que você conquistou, mas de repente, quando você enfrentar as pressões da vida, não vai aguentar segurando o que você conquistou. Naturalmente, você acaba desistindo. Vai acabar desistindo das conquistas, das bênçãos. Não, eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, eu tenho bom emprego pela fé, Deus me prosperou. Glória a Deus por isso. Mas todo tipo de bênção, todo tipo de conquista atrai pressões. Enquanto você não tem nada na vida, ninguém olha para você. Ninguém dá bola para você. Enquanto você não é ninguém na vida, não tem título, você não tem classe, você não é estudado, você não faz nada na vida, ninguém olha para você. Você não atrai ninguém. Basta você começar a conquistar, basta você começar a ter posses, títulos, naturalmente você vai atrair pressões para a sua vida. E se você não tiver a fé para você segurar essa pressão da vida, você vai acabar perdendo todas as conquistas. Até o nome que você conseguir ganhar. Hoje você tem nome, tem testemunho, tem caráter. Mas porque você não tem a fé para resistir ou para suportar as conquistas, você vai acabar perdendo o caráter, perde o seu nome, perde a casa, perde o carro. Porque as pressões da vida vêm com tudo. Viver sob pressão faz parte da natureza humana. Desde a sua concepção no útero da sua mãe, você já era pressionado. Não é somente na igreja que você é pressionado. Não é somente na sua casa que você sofre pressões. Não é somente no seu trabalho que você sofre pressões. As pressões faz parte da natureza humana. Desde que você estava no útero da sua mãe. Você estava lá tudo sossegado. Você pensou, puxa, que lugar luxuoso, que lugar fresquinho, maravilhoso. Então, quando começou a completar 8 meses e meio, de repente começou a escutar, começou a receber aquela pressão, tem que sair daqui. Sai dessa casa porque não te pertence. Sai, porque esse lugar não te pertence. Começa a sofrer pressão para você sair daquele lugar, porque não é mais seu. Tem que cair fora. A pressão começa a ir no útero da sua mãe. Tem que sair porque esse útero aqui não te pertence. Pressão isso. Sofre pressão. Você nasce, ao nascer, você continua sofrendo pressão. Que pressão é esse, pastor? Você é obrigado a se adaptar a uma vida que você nunca pediu na sua vida. Você é obrigado a tomar mamadeira. Você pediu mamadeira? Pediu. Quando você estava no útero, me dá uma madeira, prepara a madeira, estou chegando. Pediu isso? Não. Você é obrigado a tomar uma madeira, leite, que você nunca ouviu falar, tem que tomar leite de vaca. É pressão que você sofre. Você é obrigado a usar fralda. Você pediu fralda? Por que não me largar desse jeito que eu nasci? Não, aí a mãe coloca, logicamente a mãe naturalmente quer colocar fralda em você. Mas você fica imaginando, o que é isso que está me usando? Eu pedi fralda. Mas obrigado a usar fralda, pressão. Você é pressionado em todos os lados. Aí depois vem vacina. Que é isso, vacina? Tem que tomar vacina para crianças. Depois médico. Fazer o que no médico? Tem que ir para cuidar, para ver como está a saúde. Pressão da vida. Ainda neném, pressão. Começa a ter uma papinha, ou papinha, sei lá, papinha, o que é? Tem que tomar papinha. Mas o que é isso, papinha? Papinha. Tem que tomar, tem que comer. Pressão. Você não quer aquilo que você está usando ou comendo ou até usando. Mas você é obrigado a viver daquele jeito. Pressão. Você é obrigado a ir para a escola. Obrigado a tirar nota boa. Você é obrigado a passar de ano. Tem que passar de ano, o tempo todo. Todo ano. Você é obrigado a cumprir tarefas. Lavar louça, arrumar a cama, varrer a casa, colocar lixo para fora. Obrigado a cuidar das suas roupas. Você é obrigado a alguns deveres diários.
regras no dia a dia, na sua casa, regras na sociedade, alguns deveres que você tem que cumprir, horário para cumprir na sua casa, algum dever para cumprir. Não rouba, não mata, aqui não entra, aqui não fala, aqui usa máscara, aqui não pode usar. Me lembra que quando a gente estava no vidro, o carro que tinha quebrado, aí a gente foi para Santos, e fazia tempo que não andava mais de essas barquinhas, travessia de Santos para cá, de Santos para cá e Guarujá para lá. E aí fomos com a pastora, liberaram as máscaras. A gente achava que, bom, liberou as máscaras. Eu estava numa boa, a gente pegou o Uber desde o Conselheiro Nédias até na ponta da praia. Chego lá, pastora sempre, ela precavida, a mulher, né, com a máscarazinha na bolsa dela, tá. Quando chegava eu empolgado, não, eu vou entrar nesse barquinho aí, vou atravessar, já estou em casa, não vejo a hora de chegar na minha casa, tá. Chega nas barcas, falaram, aqui não entra sem máscara. Ela, que mais? Eu disse, não liberaram as máscaras? Liberaram, mas nas barquinhas aqui, para entrar, tem que ter máscara. Mas não tem máscara. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que procurar usar. É pressão. É regra a ser obedecida. Aí saíram na rua, lá voltei, falei, pastor Eliano, me aguarda aqui, segura essa barca, não sei como que é. Eu vou lá na rua, fui comprar uma máscara. Meu Deus do céu. Uma máscara da criança, de uma criança aí, máscara muito pequenininha aí. Falei, amém, glória a Deus. Só de entrar, só para atravessar aqui, isso não tem problema nenhum. Eu usei aquela máscara apertada aqui, fica segurando aqui a orelha aqui para não cair. Entrei e aí atravessamos a barca. Pressão que a gente sofre. Coisa que a gente não queria, mas tem que obedecer. É pressão todo dia. Horário para cumprir. Você tem que pagar as contas em dia. Dar satisfação na sua família. Pressão. É obrigado a dar satisfação onde você estava, com quem você estava, com quem você andou, comeu o quê. Obrigado a dar satisfação para os seus líderes. Obrigado a ter relacionamentos. Relacionamento com pessoas que talvez não seja as pessoas que você escolheu. Por exemplo, somos aqui como a igreja do Senhor Jesus. O relacionamento que a gente tem aqui como irmãos, não é eu que escolhi, não é você que escolheu, mas é Deus que escolheu. Para aquela pessoa que está sentada ao seu lado aí, se torna seu irmão. É Deus que escolheu. É pressão. Aí você olha, puxa vida, tem que aguentar esse cara. O sangue de Jesus tem poder, aguenta. Porque é pressão. A gente sofre. A gente não queria, mas é desse jeito que a gente quer. Tem que suportar esse tipo de relacionamento. No meio da pressão sufocante que a gente vive no dia a dia, que a gente vê, como a gente falou aqui, estava conversando aqui com alguns meninos hoje, no meio da pressão que a gente sofreu, que a gente passou com a pandemia, e a gente parece que experimentamos, foi uma bomba atômica que aconteceu, que a gente passou nesses últimos anos aí, de repente, o que sobrou? O que sobrou? Sobreviventes que sobramos aqui. A maioria de nós somos abalados emocionalmente falando. A maioria de nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes da pandemia. Estava comprando, foi onde? Acho que foi no mercado. Estava comprando uma fruta. E aí me veio um senhor, esbarrou em mim, falando não sei o que é, ninguém entendia. O atendente olhou para ele, olhou para mim e falou, oh, senhor, não leva em conta não, não considera não. Esse senhor entrou aqui e está meio assim. Aí falei com a moça, a maioria de nós estamos assim, as pessoas, parece que sobrou um vírus aqui na mente da gente, né? Na cabeça da gente, a gente está meio aéreo, falando coisa por coisa. É consequência da pandemia. O que seria ideal, humanamente falando, depois que a gente passou no que a gente passamos, essa pandemia, e todo mundo entrar de férias.
Para ir para onde? Me lembro que quando voltei de férias, a gente foi para Recife, tivemos uma reunião de pastores aqui, os pastores aqui da cidade. Todo mundo entrou de férias. Viajou. Todo mundo reclamava que estava cansado. Mas não vieram de férias? Viemos. Está cansado? Está cansado. Mas as férias não tirou esse estresse? Não, não foi. Não foi possível. A gente vive praticamente todo dia uma pressão sufocante que às vezes nem sempre aparece para as pessoas. A gente consegue camuflar essa pressão por dentro, que muitas vezes se transforma em depressão ou estresse. A gente fica engolindo, suportando esse sufoco. Eu preciso me desestressar, eu preciso falar, eu preciso me esvaziar de mim, porque estou carregando uma angústia, estou carregando um fardo dentro de mim que não estou conseguindo me desfazer dele. Mas quando eu consigo camuflar até onde que posso, eu consigo camuflar essa angústia, esse estresse dentro de mim, consigo camuflar. Mas se você não tiver aonde despejar esse angústia, esse sentimento angustiante, acaba se tornando em depressão, estresse agudo dentro de você. Acaba se virando uma doença. Mas em meio a essa pressão sufocante que eu ou você enfrentamos no dia a dia, aí aparece o Senhor. Do nada? Não. Porque Deus está no controle da sua vida. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 1. No meio de todo esse sufoco, Isaías 43, verso 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, as águas são águas sufocantes. Quando passar por pressão, quando passar por aquele sufoco, diz o Senhor, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, rio de pressões que te deixam nervoso, estressado, sufocado pelo pescoço, sem ar. Quando passar pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passar pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, do Egito para te resgatar, e a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que és precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas para ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Não temas, Deus está contigo. Que é a minha pressão. No momento que a gente pensa que, puxa, eu estou abandonado, não vou me esquecer desses fatos. Como falei aqui no começo, a questão da pandemia foi um desastre praticamente para mim. Me lembra quando a gente começou aqui? Cultuar um culto aqui hoje, graças a Deus, a gente está voltando. Perdão, mas o primeiro, o segundo culto aqui, olhando só essas cadeiras aqui, foi um pavor para mim, um pastor. Acostumado em ver o público, acostumado em ver os irmãos, acostumado a interagir com as pessoas, aí só via aqueles meninos do som, e outros meninos aqui de louvor, lugar vazio. Você tinha que pregar. Não me esqueça até hoje, uma primeira pregação que eu fiz está no YouTube, e eu me camuflei aqui, fui chorar lágrimas na alma, no canto. Não aguentei ver aquilo. Mas isso aí não passou. Eu fui para casa. Eu pensava que não, daqui a uma semana tudo isso vai passar.
daqui um mês vai passar. Não. De um mês foi para 2 meses, para 3, para 4. Foi para 1 ano. E você não poderia ir a lugar nenhum. Acordava e olhava pela janela, rua desertos. Tinha que conversar só com uma outra pessoa aí pelo WhatsApp, pelo telefone. Não tinha contato mais com ninguém, com parentes, com familiares, tal. Não tinha, apesar que a gente tem parentes longe do país, fora do país aqui, só no telefone mesmo. E ficava aquela rotina só de casa, só de casa. Era angustiante. O que fazia? Se jogar no chão, na sala de casa, e começar a chorar, desabafar. Você se derramava angustiado. Daqui 1 hora, 1h30, você era renovado, restaurado, porque Deus está presente naquele lugar. Que Deus está com você, mesmo meio à pressão. Para isso que você precisa ter atitude de fé para suportar as pressões. Precisa ter o quê? Atitude de fé para suportar as pressões. Primeiro, Hebreus capítulo 12, verso 2. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. No meio da pressão, você tem que olhar para onde? Olhar para onde? Olhar para onde? Olha para o alto. Senhor, não tem mais ninguém. Não tem amigo. Não tem pai, não tem mãe. Só tem o Senhor, que é a minha rocha, que é a minha força. Em Ti que confio, Senhor Deus. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Por isso que o salmista 121, o salmista diz, Salmo 121, versículo 1, diz: elevo os olhos para os montes, de onde vem o quê? O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que te guarda, não te descuida. Ele é certo que o guarda de Israel não se descuidará de você, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem de noite a lua. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora até para sempre. Aleluia. Aleluia. Algumas personagens na Bíblia que sofreram pressão. Uma dessas personagens é a história bastante conhecida de Daniel, chamado Sadraque e Mesaque e Abednego. Jovens Babilônia. Eles eram obrigados, exigidos para que pudessem adorar a imagem. Aquela expressão, né? Tinha que adorar, adora. É mais ou menos como aquilo que a gente está vivendo aqui hoje, na cultura de hoje, dizendo, não, você tem que viver dessa maneira. Algumas culturas nossas, você tem que ser obrigado para praticar. Não, você é obrigado a aceitar ideologia de gênero. Você é obrigado a aceitar as coisas, o princípio que você não deve aceitar, mas você é obrigado. Você é obrigado a aceitar qualquer tipo de cultura que é amoral na sua vida, nos seus conceitos. Se você falar não, você é preconceituoso, você está discriminado. Daniel, junto com seus amigos, eles foram obrigados. Imagina aquela pressão. Um país inteiro adorando. Só os 3 jovens falaram que não. Olha a pressão. Olha a pressão onde que a maioria aceita uma cultura de idolatria. Mas esses jovens disseram que não vamos aceitar. O que houve com eles? Veja, acompanha aí, versículo 15.
Daniel 3. Pois agora, se está pronto, quando ouvires o som da trombeta, já da flauta, da harpa, da citara, ou do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não o adorardes, serei lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é a pressão que a gente sofreu nos últimos dias, nos últimos anos. Não podia ter culto. Quantos pastores foram bajulados, não foram mal falados porque abriram igreja, porque tinha que fazer culto, tinha que fazer oração? Quantos colegas, amigos nossos, que sofreram ameaça até dos membros da igreja, porque fizeram culto, porque os pastores eram vistos como bandido. Tem um amigo meu pastor que falava: tem uma ovelha que quer me processar porque está fazendo culto na igreja. Olha a pressão que a gente vive entre obedecer a Deus e obedecer à cultura do mundo. Não é porque o homem está falando, não é porque toda a maioria estão dizendo, mas esses meninos aqui receberam ameaças. Vocês têm que idolatrar, tem que se curvar diante do Deus de Nabucodonosor. Aí eles foram pegos, não obedecendo. No versículo 16 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre tudo isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses em adoração e a estátua de ouro que levantasse. Versículo 19 diz: Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa do Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Versículo 21 diz: Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados aonde? Olha aquele fornalha, olha aquele fogo, aquele enxame, aquele fogo sufocante, que eles poderiam desistir, dizendo que não, é melhor a gente morrer, não, é melhor a gente vai idolatrar. O que era mais fácil, idolatrar ou ser lançado na pressão? Era mais fácil idolatrar, só ir lá, se ajoelhar e começar a dizer: oh, aleluia, Nabucodonosor, você que é o rei, com seu estátua. É mais simples, mas os princípios espirituais que estavam atrás disso era pior do que a simplicidade ou a facilidade que eles encontrariam para adorar aquela imagem. Eles disseram o seguinte: não, porque se você nos lançar na fornalha, o Deus que eu sirvo vai estar comigo na fornalha. Ele vai estar comigo na fornalha para resistir às ameaças da pressão. Eu vou desistir, eu vou ter fé para suportar as pressões do fogo. Eu posso entrar no fogo, o fogo não vai me atingir, porque Deus está comigo até na fornalha. Não vou me entregar, não vou me render pela facilidade, não. Eles foram lançados, e a ordem do rei foi obedecida, e o rei, tão urgente, a fornalha estava
tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo e ardente. Nem um pinguinho de chama, nem uma faísca tocou neles. Sabe por quê? Sabe por quê? No meio da pressão, Deus estava. Deus estava. No meio do sufoco que você passa, você pensando que não, eu estou perdido, que não tem mais ninguém. Mas Deus está. A chama não vai tocar em você. Por isso não vai submergir a sua fé. Segundo lugar, como enfrentar as pressões? Enfrenta as pressões adorando ao Senhor. Repita como é que enfrenta as pressões? Adorando ao Senhor. Em Atos capítulo 16, verso 22 a 26. A multidão investiu. Era Silas e Paulo que estavam sendo perseguidos. Aliás, os discípulos Silas e Paulo foram presos. Aqui a partir do versículo 22 diz: a multidão investiu contra eles e os maltratou. O magistrado, rasgaram as roupas, mandaram espancá-lo com vara. Depois de espancá-los muito, colocaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, prendeu-lhes os pés ao tronco. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, no meio da pressão, faziam o quê? Não escutei. No meio da pressão, faziam o quê? No meio da pressão, Paulo e Silas faziam o quê? Então, por que está calado no meio da pressão, querido? No meio da pressão sufocante, a boca tem que ser aberta ou para adorar, ou para orar ao Senhor, Deus. A pressão não pode calar a sua boca. Pode ter sido amarrado com os pés e as mãos, os braços, está tudo amarrado, mas a minha boca não. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Estou numa pressão, dentro da prisão, eu vou adorar. E por que você está calado em meio à pressão, todo cabisbaixo, todo triste? Abre a sua boca, adore, cante. Xalabai condalai. Sofrer pressão não é exclusividade de algumas pessoas, não é exclusividade só de você, só de mim. É todo ser humano sofre pressão. Todos nós, sem exceção. Se sofrer pressão, não, tem que ir para a igreja todo culto. Tem que dar satisfação para o pastor todo momento. Tem que voltar para casa. E a gente acha que não. Eu pode ir muito na igreja, que a minha vida sou na igreja. Não, sou na igreja, é mentira. Você vem na igreja uma vez ou 2 vezes por semana. O restante, você está com pressão lá de trabalhar, arrumar dinheiro, pressão, para lá. Aqui é poucas. Aqui quem sofre pressão aqui, com todo o respeito que tem para outros irmãos aqui, o pastor que tem a vida na igreja. Porque todo dia tem que estar aqui. Todo dia tem que estar aqui. Tem que dar satisfação todo dia. Todo dia tem que receber, tem uma liderança em cima de mim. Tem que dar satisfação. Tem que dar satisfação para a família. Você sofre pressão por causa da sua família. Tem que dar justificativa para sua esposa, como que ele está, como que ela está, para os seus filhos, por que estão assim, como é que eles estão. Tem que dar sempre satisfação, pressão. Toda hora ficar se perguntando como que a pastora está, como é que a sua esposa está, como que o filho está. Pagou as contas, não pagou as contas, tem uma conta atrasada. Pressão todo dia, toda hora. Mas fazer o quê? Para sobreviver na pressão? Cante.
Fazer o que para sobreviver na pressão? Adore. Fazer o que para sobreviver na pressão? Abra a boca. Não para murmurar, não para falar mal dos outros. Para adorar ao Senhor. Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor. Estava pressionado. A morte esperando por eles. Se eles continuassem daquele jeito, pregando o Evangelho, o fim deles ia ser a morte. Quem gostaria de passar por isso? Sabendo que daqui a pouco, daqui a alguns dias, se eu não negar Jesus Cristo, eu vou ser morto. Condenado à morte. Mas mal sabia que o Deus de Paulo e Silas é maior do que a morte. Que cancela qualquer sentença contra a sua vida. Que desfaz qualquer sentença contra a sua história. Quando começou a ser adorado, exaltado o nome dele, naquela prisão, toda a sentença da morte foi cortada em nome de Jesus Cristo. Naquele lugar, aleluias. Terceiro lugar. Como você superar ou suportar as pressões da vida? Seja fiel a Deus. Seja o quê? Tiago capítulo 1, verso 12. 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 Vamos ler todos juntos esse versículo 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. 1. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Persevera, seja fiel. No meio da pressão é difícil, é complicado ser fiel. Você está me vendo aqui hoje, pregando aqui? Você me perguntaram, uma conversa particular comigo, quantas vezes que eu não decidi cair fora do ministério? Várias vezes. Várias vezes quis desistir. Quis desistir. São coisas que não falo aqui. Quis dizer, largar tudo. Porque algumas coisas que interpretei que foi injustamente. Eu falei que não, vou largar. Eu vou largar, eu vou cair fora. Eu oro para Deus, Deus, o Senhor me mandou aqui, foi uma pegadinha, trouxe aqui. Não vou aguentar, cai fora. Não, chega. Vou largar tudo isso. Não merece isso. Entro no meu quarto, ajoelho, vem a tapa na minha cara. Porque no meio da pressão a gente quer tomar uma decisão impensada. No meio da pressão você quer tomar uma decisão que você não imagina. Por isso que é importante. Você está sofrendo alguma pressão? Neste momento de tumulto, de vulcão de pressão, se você tomar qualquer decisão, você vai se arrepender dela daqui a alguns meses. Não é a hora exata que você tem que tomar a decisão. Nesse momento que você está enfrentando vulcão de pressão, de sufoco, você decidir alguma coisa tão importante, daqui a alguns dias você vai se arrepender. Vai falar que, meu Deus, que besteira que fiz. Porque não foi você que tomou aquela decisão. Não foi. Por mais que aparentemente venha se justificar, dizendo que não, eu estava certo. Não, isso que aconteceu comigo por várias vezes. Quis desistir, cair fora. Eu fico me perguntando, o que estou fazendo aqui no Brasil? O que estou fazendo aqui nessa igreja? Eu comecei a me olhar e perguntando, poxa vida, será que eu mereço tudo isso? Porque fica passando aqui tempo e tempo, fica sofrendo por pessoas, por situações que não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Por quê? Vale a pena? O que eu tenho com isso? Eu falei, Senhor, chega, cai fora.
Mas quando eu entro no quarto para orar, sempre. Por isso, o segredo, orar. O segredo é falar com Deus. Não simplesmente tomar decisão por tomar. Ore. Falar com Deus. Em quarto lugar, não desanime, não desista apesar das pressões. Seja forte e corajoso. Repita comigo, não desanime, não desista apesar das pressões. Seja forte e corajoso. Agora fala para o seu irmão que está ao seu lado, por favor. Pode falar assim. Não desanime, não desiste apesar das pressões. Seja forte e corajoso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Estou terminando daqui a pouco. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Sofremos pressão de todos os lados. Sofremos pressão de onde? Oh, Jeová, tenha misericórdia de nós. De todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre o corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Somos perseguidos, sim ou não? Mas não desanimados. Perseguição vem. A pressão é em todos os lados. Não é uma coisa tão simples, não tão fácil, estou falando aqui. É viver essa pressão todo dia. E ao mesmo tempo dizer que eu não abro mão, não. Porque eu sei quem tem querido. Porque Ele é poderoso para me guardar. Até o último dia. Não desanime, não desista, apesar das pressões. Seja forte e corajoso. O que você vai fazer, só para terminar aqui? O que você perde por não suportar as pressões? Mateus capítulo 24, versículo 9, último texto que eu vou ler. O que você perde por não suportar as pressões? Por não suportar o sufoco. Você que diz que, não aguento, vou largar, vou esquecer, não quero mais nada, vou largar meu casamento, vou largar meu filho, a minha filha, vou deixar tudo para lá. Por que você perde? Mateus 24, verso 9 a 13. Então, esse aqui é um versículo paralelo com o dia de sofrimento que a igreja teria que passar, que não são muito diferentes com aquilo que a gente está passando aqui agora. Então, sereis entregues à tortura, e vos matarão, e serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se... Você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para todo mundo. Olha que, poxa vida, cadê o amor? Ninguém mais ama ninguém. Vai terminar o culto daqui a pouco, cada um não quer nem saber. A gente vai se voltar a se encontrar, vem lá, talvez até domingo que vem, cada um na sua casa, cada um com o seu umbigo, ninguém se importa com o outro. Algum passa por você, algumas pessoas passam por você escondido. Não, olha aqui aquele irmão diácono da igreja, olha aqui aquele irmão da igreja que eu frequento Batista Penem, Vicente Carvalho. Não fala baixo, senão vai ver, a gente vai encontrar a gente. E cumprimentar o seu irmão já custa alguma coisa, meu Deus do céu.
Comprar uma coxinha, tem coxinha aí, lá atrás, não? Comprar uma coxinha custa o quê? Custa o quê cumprimentar o seu irmão? Irmãos, estamos vivendo dias que todas as evidências do arrebatamento da igreja estão por aí. O amor de muitos se esfriará. E se esfriou de fato. Hoje ninguém de ninguém, cada um na sua. Ninguém quer saber de outro, ajudar o outro. Está fazendo campanha aqui de arrecadação das roupas. Aqui. Olha aqui a caixinha aí, ó. Vou perguntar por que não trouxe? Cada um tem. Não, por quê? Por que você não fez isso? Por quê? Por que você não trouxe cesta básica, aquele alimento para a cesta básica, para ajudar as famílias? Não, por quê? A gente sabe por que se diz, infelizmente. O amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou. Infelizmente. Versículo 12 diz que se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriou. Mas quem perseverar? Versículo 13, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, quem suportar as pressões pela fé será salvo. Essa palavra, ou esse verbo salvar, não é salvação do inferno para a vida eterna. Não é essa salvação de você ser salvo, sair do pecado para a vida eterna. Ser salvo, ser resguardado na vida. Ser cuidado, protegido da vida. Porque em meio às pressões, naturalmente, a gente quer perder a vida. No meio às pressões, a gente quer perder de tudo. Mas ser salvo é quando você é protegido da sua própria vida. Então, aliás, o que você perde quando você não suporta as pressões? Você perde a vida? Você perde a história? Porque sem experiência para contar. E me admiro muito quando eu vejo alguns irmãos aqui, não somente aqui, quando a gente vai lá na sede, na nossa igreja sede lá, encontro pessoas que a gente encontrou desde o começo que a gente entrou no Ministério Peniel, mais de 25 anos. Aí começa a te contar a história, dizendo que, lembra? Um crente, um cristão, sem história da igreja, conta a história superficial. Você mesmo dessa igreja conta a história. Não, eu cheguei aqui no ano passado, mas está tudo bem. De vez em quando vem outro culto aí, mas conta a história. Mas a história é o seguinte, eu cheguei no ano passado, aqui, de vez em quando aqui tem bolacha no final do culto, de vez em quando tem churrasco, mas conta a história. Não tem história para contar. Mas quem perseverar até o fim, consegue contar a história. Nós começamos aqui num pequeno salão, lá no Tambor 220. Olha a história. De Tambor 220, viemos para cá. Depois de alguns anos, nós conseguimos comprar esse lugar. Olha a história. Sabe por que é isso? Crente raiz. Sabe o que é isso? Crente raiz. Que tem raiz. Não é crente que fica pulando para cá e para lá. Está sofrendo pressão. Não, vou sair daqui. Chega aqui. Estou sofrendo pressão. Estou sofrendo pressão. Pressão. Vai parar onde? Fica fugindo de igreja em igreja. Não vai ter história. Não tem história. Eu respeito muito, honro muito os irmãos que, desde o começo da nossa chegada aqui, admiro. Consigo ver aqui, cadê o Zé Aparecido? Cadê ele? Não veio. Está atrás de quê? José Aparecido, fundador dessa igreja. Aparecido, junto com ele, Noêmia, Ana Paula também fundadora, junto com o Marcos.
Quem mais que eu? Mais antigos aqui. Tem gente aqui que eu sei, a gente tem que dar respeito no continente. Porque são crentes raiz. Os irmãos que a gente tem que respeitar. Que pegaram toda a história. Eu vou te saber aqui. Não tinha motivo de sair daqui, ir para o lugar, de fazer sua história. Está querendo ir para Portugal. Mas eu orei que lá faz muito frio, desistiram. Brincadeira. Crente raiz. Crente que suporta as pressões. Meia tempestade. Ninguém me tira daqui. Eu estou aqui. Porque o que acontece para quem não suporta as pressões? Perde o caráter. Perde o quê? Ninguém vai acreditar em você. Porque desistiu. Começa a contar a história. Por mais que você tenha razões, tentar explicar os seus motivos, ninguém vai acreditar em você. E ninguém confia em quem desiste. Não estava lá, desistiu. Seu caráter fica arranhado. E também, o que acontece para quem não suporta as pressões? Não ter fé para suportar, não vai ter fé para suportar as pressões, faz você perder tudo o que você é, o que você ganhou. Como falei no começo. A fé para suportar as pressões faz você garantir o seu caráter, faz você garantir as suas conquistas. Porque não adianta conquistar, não adianta ter posses, enquanto não tiver fé para suportar, para resguardar as conquistas, para guardar o seu caráter, facilmente vai perder tudo de novo. Por isso que muita gente que não desiste. Muita gente, perdão, que desiste. Estava aqui, abençoado, com todo tipo de bênção, prosperando, não aguentou, cair fora. Por que cair fora? Porque não tinha fé para suportar o quê? As pressões. Porque as bênçãos e as conquistas atraem pressões. Vamos colocar em pé. Na hora das pressões, olhar para quem? Olha para onde Davi tinha olhado. Certa vez Davi disse, Davi é um homem que suportou as pressões. Ele disse, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se o estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar onde? Possa morar onde? Na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Feche as olhos, a gente orar. Feche as olhos. O templo não deve ser um lugar de inimizade. Não deve ser um lugar prazeroso. Que você deve gostar e amar. Dizer que uma coisa que eu pedi para o Senhor, e a buscarei, que eu possa morar. Se pudesse, pegar a minha cama, o meu sofá, a minha geladeira, o meu escritório, morar na casa do Senhor.
E alguém me pergunta, mas para que morar aqui? O salmista lhe responde, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Amém. O que fazer na hora das pressões? Mesmo que não está vendo nada, cante. Ore. Mesmo que você seja preso, com os pés e as mãos presos, que não tem mais força para fazer nada, nem para caminhar, mas eu creio, eu tenho certeza que a sua boca não está fechada. Não está fechada. As pressões nos desabam, as pressões da vida, a correria, a demanda justificativa da satisfação o tempo todo, a cobrança de casa, a cobrança da sociedade sufoca a gente. A gente acabou de sair de uma pandemia, como a gente falou, meu Deus do céu. Quem está disposto de nos ouvir? Ninguém tem tempo de querer ouvir a gente. O marido em casa não tem paciência de ouvir a mulher. A mulher não tem paciência de ouvir o marido. Ninguém tem paciência. Mas olhar para quem? Eu olho para o Senhor. Porque Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Eu olho para o Senhor. Aleluia. Olha para o Senhor, olha para o Senhor, olha para o Senhor. Tira os seus olhos dos homens. Tira os olhos do dinheiro. Tira os olhos dos bens. Tira os olhos do trabalho, do emprego, de namorado, da namorada. Tira os olhos das pessoas, nas pessoas. Olha para o Senhor, olha para Ele. Aleluia, sereis curados, sereis transformados, sereis renovados em nome de Jesus Cristo, aleluia. Olhando para Ele, olha para Ele como Paulo e Silas fizeram, como Daniel e seus amigos fizeram. Não desista, não entregue os pontos. Eu estou aqui, aconteça o que acontecer. Eu prefiro morrer crendo em Deus do que desistir. Aleluias. Adoro o Senhor, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, não tem nada. Adore. Mas numa prisão, adore. Não, estou preso, mas adore, adore. Adore, estou preso. Eu estou desestabilizado aqui. Não tem comida, não tem água, não tem conforto. Numa pressão tremenda, aleluia. Adore. Não para entender. Não procure entender nada. É só adorar, é só adorar, é só adorar. Depois você vai entender. Depois de adorar, Deus vai fazer milagre, você vai entender. Está difícil, adore. Está muito cruel, adore. Ah, não tem ninguém para ajudar. Deus está aqui. Deus está com você. É meio a sufoco. É meio a pressão. Eu estou contigo. Você passará por rios. Vai passar por rios querendo te submergir. Vai querer passar por fogo querendo arder em você. Vai passar por experiência querendo acabar com a sua vida, aleluia. Não tem mais como respirar, não tem mais como fazer. Mas diz o Senhor, eu estou contigo, aleluia. Não temas, não temas, não temas, porque tu és meu. Eu estou contigo, não tema nada. São experiências que Deus está te colocando apenas. Depois vai virar um crente raiz, vai contar a história. Aleluia, minha vida quase foi consumida, mas não desisti por nada. Aleluia, porque Deus esteve comigo sempre. Ele está comigo, Ele está comigo. Aleluias, aleluias, aleluias.
Não desista. Não desista da sua conquista. Blinda a sua fé. Noite chega, tu é. Você quer oração? Você quer oração? Vem à frente. Você quer receber oração? Vem aqui. Quer receber oração? Não desista. Vem aqui na frente. Vem adorar.